Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. É bem provável que você conheça uma pessoa que outrora era dedicada à obra do Senhor e deixou de o ser, que hoje aceita coisas que seu eu do passado condenaria. Deus olha para essas pessoas, sabendo onde caíram, e afirma: o seu coração não é de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora no passado. Infelizmente, uma parte considerável de pessoas que deixam de ser fiéis a Deus são produzidas a partir de um relacionamento. A escolha que deve ser a mais espiritual foi carnal. Escolheram a pessoa que satisfez as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida, ostentação dos bens. Muitos crentes criaram uma licença para dar lugar à carne e acabaram caindo. As supostas bênçãos de Deus se tornam o porquê de crentes que oravam e serviam deixaram de o fazer. A Bíblia afirma: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. Sei que não é nada popular essa afirmação. O matrimônio instituído por Deus não foi um caminho dado para satisfação de concupiscências. Não deve se basear em aparência, porque Deus sabe e revela em sua palavra que nossos olhos nunca serão satisfeitos, não importa o quão bela seja uma pessoa. A Bíblia afirma: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios capítulo 27, verso 20. Também não deve se basear em sexo, pois estaria sujeito a desmoronar a qualquer momento. Um acidente grave poderia tornar um dos cônjuges inválido. Muito menos dinheiro. Seja uma carreira promissora, seja alguém que pelas posses pode proporcionar as ferramentas para a soberba da vida, ostentação dos bens. Casar é a união de vidas em um propósito estabelecido pelo Senhor. Considerando que Jesus afirma: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui, Lucas capítulo 12, verso 15, e que, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração ao homem, Provérbios capítulo 27, verso 19, unir a vida a alguém é escolher um coração para juntos cumprir o propósito divino para o matrimônio. A condição financeira não deve fazer parte dessa escolha, porque Jesus afirma que a vida de alguém não consiste na abundância dos bens que possui. Se você coloca bens como critério, você não quer unir-se a uma vida, e sim ser adquirido como um produto comprado. E para alguém que crê nas Escrituras, que afirmam: porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Provérbios capítulo 23, verso 5. É insensatez agir assim.
As Escrituras não revelam o porquê de Salomão casar com cada uma das tantas esposas que teve. Mas uma coisa é certa: Salomão desconsiderou um alicerce dessa união de vidas. Deus havia exortado a nação de Israel: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Deuteronômio capítulo 7, verso 3 e 4. Não una sua vida a alguém que irá matar você espiritualmente. Quantos jovens tão dedicados ao Senhor deixaram de ser depois de colocar o coração em alguém que é mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus? Quantos não caíram praticando sexo fora do casamento depois de por tantos anos terem sido fiéis e vigilantes, por colocarem os olhos em alguém que lhe perverteu o caminho? Quantos ministérios e dons não foram enterrados após a união com alguém que não tem como objetivo viver para a glória de Deus? As concupiscências da carne são insaciáveis, logo perderá o brilho, e o vazio do tamanho do Deus que foi abandonado dará a luz novamente. Olha o antes e depois de Salomão. Antes de contrair casamento com mulheres que não viviam conforme a vontade de Deus, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi. 1 Reis, capítulo 3, verso 3. Depois de unir a vida a essas mulheres, desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. 1 Reis, capítulo 11, do verso 9 ao verso 11. O Senhor Jesus afirma: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mateus capítulo 22, do verso 37 ao verso 38. Uma pessoa que não quer nada com o Senhor aborrecerá sua vontade. Unir-se com uma pessoa assim é trazer um oponente à prática das obras que evidenciam seu amor por Deus para dentro de casa. A beleza é bênção de Deus, assim como o sexo e as riquezas. Mas essas coisas estão sujeitas a perecer com o tempo e o matrimônio não. Fique no propósito e seu olhar em relação a essas coisas será mudado. A pessoa linda será aquela cujo coração é perfeito para buscar em Cristo cumprir o propósito do matrimônio. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo a seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Efésios capítulo 5, do verso 22 ao verso 31. Uma mulher que ama o Senhor procurará um coração cuja submissão não será penosa. Ela terá prazer em submeter-se a alguém que tem como objetivo gastar a vida em prol de cooperar para que ela seja santificada. O objetivo principal de seu amor por ela será torná-la mais agradável a Deus. E um homem que ama a Deus procurará uma irmã em Cristo, cujo espírito é manso e humilde, mulher de grande valor para Deus, de modo que tenha uma parceira de propósito, que ora, que é sábia na administração dos recursos do Senhor, com uma mulher virtuosa. Irmãos, nada é mais prazeroso do que estar na vontade de Deus. E o crente bíblico baseia o casamento nas Escrituras e não nas concupiscências da carne.